em geral, as pessoas ingenuamente imaginam que um movimento político, sobretudo de tipo revolucionário, consiste em lutar por uma ideologia ou lutar por um certo modelo de sociedade inspirado numa ideologia. Na verdade, as coisas não são assim. A trama toda é muito mais cheia de ambiguidades, conflitos, paradoxos, etc., do que o vulgo imagina. E quando eu digo o vulgo, eu quero dizer a classe falante brasileira inteirinha, incluindo tipos como Arruinaldo Azevedo, Marco Antônio Vil, e todos eles, tá certo? Sem falar, vamos dizer, dos professores universitários que de vez em quando aparecem no YouTube, em outra parte, fornecendo as suas luzes de meio watt. Então, o grande paradoxo da história do marxismo é o seguinte: essa história é a longa dissolução de uma ideologia e, sobretudo, da sociologia na qual ela se apoia. Marx cria toda uma sociologia baseada na ideia das classes e da luta de classe, e daí vai tirando uma série de deduções quanto ao movimento histórico e quanto ao destino da humanidade em geral. Essa sociologia e a ideologia nela baseada, ela começou a se desfazer, a se desmantelar antes mesmo da Revolução Russa. E começou a se desmantelar não por obra de inimigos, que àquela altura, sem dúvida, criticavam o marxismo nesse ou naquele ponto, mas não lhe prestavam muita atenção porque ele não tinha ainda uma relevância acadêmica. Você vê quando um Max Weber ou um Eugen von Böhm-Bawerk concede alguma atenção ao marxismo, é quase por uma obra de caridade, porque essas eram figuras importantes no mundo acadêmico e no qual o marxismo não tinha, então, grandes representantes. Então, o primeiro desmantelamento, a primeira martelada no marxismo não veio de nenhum dos críticos dessa filosofia ou ideologia, mas veio do seu representante máximo, que era Lenin. O ponto central, vamos dizer, da sociologia histórica marxista é o conflito entre o proletariado e a burguesia. E diz Marx que todas as formações sociais conhecidas até então eram todas baseadas numa opressão e exploração de classe. E nessa série de formações, na qual ele destaca, vamos dizer, a comunidade primitiva, o escravismo, o feudalismo e, por fim, o capitalismo, devendo ser sucedido pelo socialismo, a última das formas de exploração seria o capitalismo, a ser sucedido, então, por uma revolução proletária, pela tomada do poder pelos operários, e quando ele fala operário, ele se refere a operários de fábrica, ao proletariado urbano, né? E a instauração do socialismo. O argumento que ele apresenta é, na verdade, bastante simples. Primeiro, para justificar por que o capitalismo é um regime de opressão e exploração, e ele explica isso baseado na teoria do valor. Diz ele que o valor de uma mercadoria consiste na quantidade, assim, palavras textuais dele, na quantidade de trabalho socialmente necessário para produzi-la. Ele diz socialmente necessário, porque é evidente que a produção não é feita por uma só pessoa, mas por todo um complexo, tá certo? Toda uma organização complexa do trabalho. Se você vê, por exemplo, o número de pessoas que tem que interferir na fabricação de um automóvel, é um montão de gente, são algumas centenas pelo menos em cada fábrica. Então, você somando este volume de trabalho, você teria aí um valor objetivo da mercadoria. Em cima deste valor objetivo, o dono da empresa acrescenta o que ele chama a mais-valia, que pode ser 10%, 20%, 100%, 400%. E ele embolsa tudo isso e só paga ao operário, vamos dizer, uma quantia irrisória referente, vamos dizer, à venda ou aluguel da sua força de trabalho. Com base nisto, ele dizia que o progresso do capitalismo levaria necessariamente ao empobrecimento cada vez maior da classe trabalhadora e, portanto, vamos dizer, a uma crise interna. Ou seja, o capitalismo, ele, ao surgir, ele desenvolve o que Marx chama as forças produtivas até um certo ponto, mas como aconteceu com todas as formações econômicas anteriores, há um momento, diz ele, em que o crescimento das forças produtivas entra em choque com o sistema de propriedade existente. Por exemplo, no caso vamos dizer, da Idade Média, do feudalismo, então a riqueza básica era a propriedade da terra. Bom, na medida que a propriedade da terra, vamos dizer, se desenvolve e cria assim, excedentes de produção, começam a surgir, evidentemente, as cidades, os próprios
senhores feudais, eles são os primeiros empresários capitalistas. Não é que surgiu uma outra classe capitalista, não. Historicamente não foi isso. Os senhores feudais foram os primeiros grandes empresários, sobretudo na área da construção civil. Então eles não começam a financiar a construção das cidades. E a construção das cidades cria outras modalidades de economia, por exemplo, a economia financeira. Alguém tem que acumular dinheiro para emprestar a juros, quando o próprio senhor feudal, vamos dizer, tem necessidade disso, ou quando os reis têm necessidade disso, então surge toda uma classe de banqueiros que não tem propriedade terrestre nenhuma, mas tem o dinheiro na mão. Então já surge aí um conflito entre duas formas de propriedade. Qual é a riqueza fundamental? A propriedade da terra ou a propriedade do dinheiro? Tá certo? Então aí há, claro, um conflito de classe entre, vamos dizer, os novos e velhos capitalistas e o antigo sistema, vamos dizer, de propriedade da terra. Nesse conflito, evidentemente, o setor urbano ele cresce mais do que o rural, e as novas formas de propriedade começam a predominar sobre as antigas. Até aí a explicação está bastante certa. Um fator importante nisso aí é o seguinte, é que você tinha, dizer, uma área nacional como a da França, por exemplo, você tinha inúmeros feudos que não eram nada mais do que enormes fazendas, na qual, vamos dizer, a propriedade pessoal era tudo. Quer dizer, o dono da terra, ele era não apenas o proprietário da terra, mas ele era o senhor e protetor militar dos habitantes da terra. A única função que ele tinha era a função de tipo militar. Ele não precisava trabalhar nem fazer nada, ele era sustentado pela renda da terra e só tinha que fazer alguma coisa em caso de guerra. Para compensar, os habitantes, tanto da terra quanto da cidade, eram dispensados de qualquer serviço militar. O povo não entrava na guerra e havia uma noção muito clara de uma coisa idealística chamada campo de batalha, que hoje não existe mais. Hoje o campo de batalha é a terra inteira. Mas a guerra era localizada, né? Parecia até aquela piada do Raul Solnado, que a gente batia na porta e falava, é aqui a guerra. Eu disse, não, é na casa vizinha. Então a guerra tinha um local. E tudo era feito, vamos dizer, com regras muito explícitas. Há até um episódio contado no livro do Titus Burckhardt sobre a civilização hispano-árabe, em que havia marcado uma batalha entre soldados espanhóis e soldados islâmicos, árabes, e aconteceu que, enquanto o exército espanhol estava indo para o campo de batalha, os árabes erraram o caminho e foram parar no castelo do comandante espanhol. Então cercaram o castelo, e no castelo só tinha então mulheres e crianças. Então a mulher do comandante espanhol sai na frente do castelo, chama o comandante muçulmano e diz, vocês não têm vergonha de atacar um castelo que só tem mulheres e crianças? E o camarada fica muito envergonhado e retira o seu exército. Isso para vocês verem até que ponto, vamos dizer, a ética guerreira era um negócio muito sério. E era sério justamente porque a classe dominante era essencialmente uma classe militar. Então ela criava, a partir dos ensinamentos recebidos e das tradições também transmitidas, o critério de moralidade vigente. Quando cresce a economia urbana, a economia capitalista, a propriedade financeira começa a predominar sobre a propriedade da terra, então dá-se exatamente o que disse o Karl Marx. Quer dizer, o crescimento das forças produtivas entra em choque com o sistema de propriedade vigente e, evidentemente, o sistema vai ter que cair, ou então tudo vem abaixo, todos moram de fome. Isso, de fato, aconteceu na transição do feudalismo para o capitalismo. Preste bem atenção, esse negócio da classe, que foi uma nova classe burguesa que tomou o poder, a coisa não é bem assim. Hoje sabe-se que grande parte da classe burguesa era constituída exatamente dos nobres que simplesmente mudavam de ramo. O nego está vivendo aqui da economia agrícola, ele percebe que tem um outro negócio melhor, ele começa, vamos dizer, a investir na construção e tal. Isto quando ele próprio não se torna um banqueiro. Então, a mudança de feudalismo para capitalismo não deve ser explicada simplesmente como uma mudança de classe social. Há, evidentemente, os dominantes, os dominadores da sociedade têm outras funções que não são as antigas, mas às vezes eles são as mesmas pessoas. Se você estuda a história da Revolução Francesa, por exemplo, você vai ver que uma parte enorme da nobreza colaborou com os revolucionários, tá certo? Esperando talvez tirar alguma vantagem, que alguns acabaram tirando, outros não. Mas, baseado neste esquema, Marx acredita que o capitalismo chegará à mesma contradição. Ou seja, para ele progredir, ele tem que criar um proletariado urbano cada vez maior.
E o proletariado urbano, diz ele, é quem tem o domínio direto do aparato progressivo. O burguês tem apenas o domínio jurídico. Ele é o dono da fábrica, o dono das máquinas. Mas quem é que tem a máquina na mão? É o proletariado. Então, o próprio crescimento do proletariado colocará nas mãos dele um poder que é superior ao da burguesia. Então, eles vão derrubar a burguesia e instaurar um novo regime. E isso acontecerá porque, à medida que o proletariado cresce, a margem do lucro do capitalista, que é destinado ao pagamento deles, tende a se espremer. Você tem mais empregados, você paga menos para cada um. Tá certo? Então, existe um empobrecimento crescente do proletariado, ao mesmo tempo que há um aumento do poder efetivo do proletariado. Quer dizer, o poder de organização do proletariado é um negócio monstruoso, de fato, porque se todos os trabalhadores de uma nação decidem parar, acabou tudo. É a teoria do George Sorel da greve geral. Quer dizer, a greve geral seria, vamos dizer, o golpe de misericórdia no capitalismo. Né? Então, acontece que o capitalismo revelou uma prosperidade tão imensa que o proletariado, como em vez de se empobrecer, foi se enriquecendo e se tornou uma espécie de classe média. Isso aconteceu na Europa, e sobretudo nos Estados Unidos, isso é muito claro. Tem até o livro do Werner Zombart, Por que não existe socialismo nos Estados Unidos, escrito na passagem do século. Né? Lenin percebeu que as coisas já estavam assim, e o percebeu sobretudo quando, na Primeira Guerra, quando a maior parte dos líderes comunistas esperavam que o proletariado europeu se revoltasse contra os seus governos, que os estavam empurrando para a guerra, e em vez de fazer a guerra uns com os outros, em defesa da nacionalidade, fizesse a guerra contra a burguesia em nome da paz. Então haveria um imenso movimento pacifista na Europa, cada proletariado contra os seus governantes burgueses, a guerra sairia pela culatra. Acontece que foi exatamente o contrário o que veio a suceder. O entusiasmo guerreiro do proletariado, tanto na Alemanha quanto na França, quanto nos outros países envolvidos, foi um negócio extraordinário. Quer dizer, os proletários eram mais nacionalistas, mais patriotas do que os burgueses. Inclusive porque os burgueses só ofereciam o seu dinheiro para a guerra, os proletários ofereciam a sua vida. Então, uma onda de entusiasmo, como aconteceu no Brasil na Guerra do Paraguai. A Guerra do Paraguai foi o que consolidou, vamos dizer, a identidade nacional brasileira. Por quê? Porque o povo se entusiasmou com a guerra e com a defesa do território. Então, os líderes comunistas ficaram muito desarvorados com isso e vendo esses dois fatores. Primeiro, o enriquecimento progressivo e, portanto, o aburguesamento, entre aspas, do proletariado. E, por outro lado, a adesão maciça do proletariado às teses de uma guerra que eles entendiam que era travada por interesses imperialistas. Vendo esses dois fatores, acharam que algo teria que mudar na estratégia revolucionária. E não era possível mudar essa estratégia sem mudar ao mesmo tempo a sociologia marxista. Então, vem aí a conclusão de Lenin. Quem faz a revolução não é o proletariado, é uma elite intelectual, militante, uma elite ativista, constituída basicamente de pessoas intelectualizadas, que promove a revolução através de um golpe militar, de um golpe de mão, tá certo? Feito em nome do proletariado. Mas não porque o proletariado lhe esteja pedindo para fazer isso. Aí surge Georg Lukács, no livro História e Consciência de Classe, que para alguns foi um escândalo e para outros foi a salvação da lavoura, no qual ele dizia que a revolução expressa não a consciência atual do proletariado, mas o que ele chama de consciência possível. Ou seja, em vez de fazer a revolução atuando como força organizada do proletariado, a intelectualidade faz a revolução e depois cria o proletariado. Não porque na Rússia não havia um proletariado suficiente. Embora a Rússia, nos últimos 50 anos que antecederam a Revolução de 1917, fosse o país que mais progrediu, mais se industrializou na Europa, o proletariado ainda era insuficiente, tendo em vista o tamanho do território. A quase totalidade da população russa era constituída de camponeses. Ora, os camponeses, segundo Karl Marx e segundo o próprio Lenin, eram uma classe eminentemente reacionária porque era apegada à sua pequena propriedade. O sujeito lutou a vida inteira para ter lá um pedacinho, um alqueire e 2 vacas, como dizia o Chesterton, e ele não ia querer desistir dessa pequena propriedade por dinheiro nenhum do mundo, além de ser uma classe tradicionalmente apegada aos seus valores religiosos e ao culto do Tsar. Então, não podemos contar com o campesinato, que é reacionário. Não podemos contar com o proletariado, porque o proletariado ainda é pequeno na Rússia e está se aburguesando rapidamente. Então sobra o quê? A vanguarda do proletariado, que são os intelectuais. Isso, evidentemente, já é um golpe mortal na sociologia marxista.
inverte a ordem dos fatores, né? Então, em vez do proletariado fazer a revolução faz o proletariado, a posteriori, né? Então, intelectualmente falando, em termos de teoria, isso já é a destruição total do marxismo, mas essa destruição coincide com o crescimento enorme do movimento comunista, tá certo? Impulsionado pelo sucesso do golpe militar dado por Lenin e Trotsky na Rússia, tá certo? E pelo surgimento, então, da pátria-mãe do socialismo, que seria, então, a meca do socialismo mundial.